Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38. Lembrando que o nosso livro-texto é a Bíblia, e a Bíblia é a autoridade para nos ensinar. E um texto como esse, a gente precisa realmente cingir-se da palavra para não ficar além e nem aquém daquilo que a Bíblia está ensinando. Hoje eu quero falar sobre Maria, a mãe de Jesus. Esse é um personagem incomum num púlpito de uma igreja evangélica, mas esse é um assunto que está presente na palavra. E nós vamos tratar dele com a seriedade que ele exige. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 a 38. A Bíblia diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, o qual chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Vamos orar? Agradecemos-te, Senhor, pela tua palavra lida. Ó Deus, nós te suplicamos agora. Concede-nos a graça de ouvir a tua voz neste lugar. Que a tua palavra persuada o nosso coração para seguirmos o bom exemplo de Maria e que, à semelhança dela, possamos ser obedientes e submissos ao Senhor. Pedimos tua graça sobre cada vida neste lugar, em um nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém. Por favor, tome assento e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra. Eu não preciso dizer a vocês que Maria é uma figura de grande destaque dentro da história e dentro do cenário evangélico. Mas sobre Maria repousam pelo menos 2 grandes excessos que a gente precisa evitar. Embora ela seja uma figura importante, 2 coisas precisam ser evitadas por todos aqueles que pensam a seu respeito. Primeiro, a exaltação de Maria. Maria é uma figura que para alguns é extremamente exaltada. Alguns se referem a ela como Mãe de Deus, como Rainha do Céu, como intercessora. Se referem a ela como sendo praticamente coigual com Deus. Esse é um excesso que a gente não pode admitir. Embora nós respeitemos a figura de Maria, a Bíblia não atribui essas verdades a ela, nem mesmo ela reivindica essas questões para si mesma. Na verdade, nas poucas vezes que Maria fala para exaltar a Deus e para reconhecer diante de Deus a sua carência
e para louvar o Senhor. Em Caná da Galileia, e essa é a forma que nós temos para honrar a figura de Maria, porque de repente alguém que me ouve aqui ou alguém que me ouve remotamente tem um apreço pela figura de Maria, que é honrá-la. A única maneira de honrá-la é fazer o que ela mesma disse em Caná da Galileia. Referindo-se a Jesus, ela disse: fazei tudo quanto ele vos mandar. Jesus é a figura central nas Escrituras Sagradas. Mas se por um lado nós não podemos exaltar Maria, excedendo aquilo que a Bíblia ensina, também nós não podemos ficar aquém daquilo que a Bíblia ensina. Ou seja, nós não podemos diminuir a figura de Maria. Se por um lado nós encontramos os romanistas colocando Maria num pedestal, exaltando Maria e adorando Maria, dentro da igreja evangélica muitas vezes cometemos o erro de mantê-la distante do nosso ensino. No afã de ensinar que a salvação é exclusivamente através de Jesus Cristo, muitas vezes deixamos de enfatizar esse personagem tão importante da história. Nós, evangélicos, temos muito que aprender com Maria. Aliás, os jovens das nossas igrejas teriam muito que aprender se observassem o exemplo dela de piedade, se observassem a conduta dela. Certamente nós teríamos muito mais jovens santos em nossas igrejas do que os que temos hoje. Em vez de imitar os artistas do mundo gospel, nós ganharíamos muito se observássemos a figura desta mulher. O que é que a gente precisa observar hoje, à luz do texto que lemos, quando pensamos na figura de Maria? Eu separei aqui 5 lições para a gente pensar de forma breve. Primeiro, a escolha de Maria. Maria não foi uma escolha qualquer. Não houve um casuísmo da parte de Deus. A escolha de Maria faz parte de um plano, de um projeto estabelecido por Deus dentro da eternidade. E você sabe que quando os nossos pais, no Jardim do Éden, caíram no pecado, Deus ali estabeleceu uma promessa. Nós conhecemos essa promessa como a promessa edênica. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente dela, este te ferirá a cabeça e este lhe ferirá o calcanhar. Ali é dito que haveria um que seria o filho da mulher, a semente da mulher. Na verdade, aquilo fazia parte de um projeto, de um plano eterno de Deus. Porque quando o homem caiu no Jardim do Éden, Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha estabelecido um plano de antemão. E dentro desse plano que Deus havia estabelecido na eternidade, Deus havia escolhido uma pessoa para tomar um lugar importante nessa história. E essa pessoa era Maria. Quando o anjo comparece diante dela, ele comparece exatamente naquele tempo que o apóstolo Paulo vai chamar, em Gálatas capítulo 4, da plenitude dos tempos. Paulo disse que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, nascido de mulher, provando para nós que o relógio de Deus ele não quebra, que as promessas de Deus não falham. Deus havia feito uma promessa e Deus está cumprindo essa promessa. E para cumprir essa promessa, Deus chama uma jovenzinha chamada Maria. A respeito dela, nós precisamos olhar 3 coisas. Primeiro, sua origem. A Bíblia diz que Maria era de Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha muito pequena, era um pequeno povoado. Havia pelo menos 300 a 400 pessoas no máximo morando em Nazaré nos dias em que Maria recebeu a presença do anjo. Nazaré era um tipo de povoado onde moravam, as pessoas que moravam lá eram parentes umas das outras, todos se conheciam. E é essa cidadezinha pequenininha que Deus vai mandar um dos anjos importantes pelas grandes anunciações da Bíblia. Nazaré era uma cidade pequena, inexpressiva. Flávio Josefo, historiador judeu, que vai mencionar 56 cidades da Galileia nos seus escritos, não fez menção nenhuma a Nazaré. Nazaré era uma cidade qualquer,
Era uma cidade desprezada. Era tão desprezada que quando Natanael recebeu a informação de que Jesus vinha de Nazaré, ele fez uma pergunta: acaso pode vir coisa boa de Nazaré? Nazaré era a cidade que todos desprezavam. Mas é interessante, é para Nazaré que Deus vai mandar o anjo Gabriel para falar a uma jovenzinha. Não importa o lugar de onde você vem, não importa a sua origem, você pode vir de um lugar nenhum, você pode não ter estofo social nenhum. Deus pode ter planos extraordinários para a sua vida, como tinha para a vida de Maria. A origem dela é simples, mas não apenas a sua origem, a sua condição social. Maria é de uma simplicidade muito grande. Maria pertencia à classe social mais baixa de Israel. Ela é da classe dos aldeões. Era não apenas uma moradora de uma cidade pobre, mas Maria era pobre. Era de uma família pobre, de uma cidade pobre, e noiva de um rapaz também pobre. A condição social dela não impede que Deus realize através dela uma obra extraordinária que vai movimentar a história da redenção. Mas além da simplicidade dela, nós temos a sua idade. Com que idade Deus vai chamá-la para cumprir um dos projetos mais sublimes da história? Você sabe que as meninas em Israel entravam na vida adulta entre 12 e 13 anos de idade. Dos 12 aos 13 anos já se começava a trabalhar o casamento de uma jovem. E provavelmente essa era a idade de Maria, aproximadamente 13 até 15 anos de idade, quando ela recebe de Deus a missão de ser a mãe do Salvador. A idade pode ser um empecilho para muita gente. Tem muita gente que diz que é velho demais, tem gente que diz que é novo demais. Mas a idade nunca foi empecilho para que Deus realize através de nós também os seus projetos. Então a primeira coisa que a gente pode ver aqui é o chamado. Deus tem um chamado específico para ela. Num tempo improvável da vida dela, mas Deus a chamou para uma missão sublime. A segunda coisa que você deve observar é a surpresa de Maria. Ela nunca tinha visto um anjo. Ela nunca esperou ver um anjo, possivelmente. Mas quando o anjo Gabriel compareceu diante dela, a Bíblia diz que ela se perturbou muito. E quem não se perturbaria? Era uma visão do céu. O anjo Gabriel era uma figura de grande importância no céu. E ela vai se perturbar diante da visão, mas vai ser tranquilizada pelo anjo que foi enviado até ela. A palavra de Gabriel para Maria é essa: não temas. Não era para ela temer, era para ela ouvir e entender o que Deus tinha reservado para a vida dela. E o que Deus tinha reservado? A missão de ser a mãe do Salvador. De trazer a este mundo aquele que seria o veículo para nos levar à redenção. A missão dela era importante. Mas note, dentro da surpresa que ela mostra, o anjo vai começar a mostrar para ela que para Deus não existe empecilho algum. Deus, quando quer realizar algo na história, Ele realiza apesar de todo e qualquer obstáculo que possa se levantar. Nós temos a surpresa de Maria e nós temos também, em terceiro, a pergunta de Maria. A pergunta que ela vai fazer não é a pergunta da incredulidade. O texto que antecede esta passagem, o parágrafo que antecede, Zacarias fora abordado no templo para receber a notícia de que Deus tinha ouvido a sua oração. De que Isabel, sua mulher, que era idosa e estéril, ia dar à luz um filho. Aproximadamente, Zacarias tinha orado 60 anos pela vida da sua esposa. Aliás, uma pergunta extraordinária para ser feita aqui. Nós oramos pela vida do nosso cônjuge, oramos pela saúde dele, porque Zacarias estava orando pela vida da sua esposa. O maior anseio de uma mulher em Israel era ser mãe.
E Isabel já era uma mulher idosa, era uma mulher estéril, alguém que já tinha capitulado diante da sua realidade. Isabel provavelmente já tinha desistido da maternidade, mas Deus enviou o anjo ao templo para anunciar a Zacarias que Deus tinha ouvido a sua oração. Você imagina você passar 60 anos orando e um dia Deus manda um anjo para falar contigo que Deus ouviu a sua oração e Ele vai atender a sua oração. Como foi que Zacarias respondeu à visitação do anjo? Ele disse: como que eu vou saber essas coisas? A pergunta de Zacarias é a pergunta da incredulidade, que marca muitos de nós, porque tantas vezes oramos por determinadas coisas, sem efetivamente crermos nelas. Muita gente entra em crise quando Deus diz que vai responder à oração. Pede determinada coisa e quando Deus responde, não sabe como agir diante da resposta que Ele está dando. Mas quando Deus manda Gabriel falar com Maria, a pergunta dela não é como que eu vou saber essas coisas. A pergunta dela não é a pergunta da incredulidade. É a pergunta de quem não sabe. Como que Deus vai fazer isso em mim? Afinal, Maria não era casada. Maria nunca tinha tido contato com homem algum. Maria era noiva. Aliás, o noivado nos dias de Maria era muito mais sério do que é sério nos dias de hoje. O noivado durava 1 ano. E o noivado funcionava como uma espécie de casamento. Para desfazer o noivado nos dias de Maria era preciso um processo semelhante ao processo do divórcio. E se durante o noivado, no interregno do noivado, o noivo falecesse, a noiva era considerada viúva em Israel. Noivado era uma coisa séria, como deve ser levado a sério ainda nos nossos dias. Mas ela tem uma pergunta: como que Deus vai fazer isso? Porque não existe lógica, eu não entendo como Deus vai fazer. E para ela o Senhor vai dar pelo menos 2 sinais. O primeiro sinal: uma virgem vai dar à luz um filho. Algo extraordinário que nunca tinha acontecido na história. Uma criança, para nascer, precisa de um homem e uma mulher. Mas naquele caso específico, Deus não vai precisar de um homem. Deus vai realizar uma obra extraordinária. Ela pergunta como, e Gabriel vai responder a ela de uma forma muito reverente: o Espírito Santo de Deus vai vir sobre ti. A sua sombra vai te cobrir. Me permita abrir aqui um parêntese importante. A vida de Jesus foi uma vida pontuada pela dependência do Espírito Santo de Deus. Ele foi gerado pela obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Quando ele inicia seu ministério, a Bíblia diz que o Espírito Santo o conduz para o deserto. Atos capítulo 10, verso 38, diz que Jesus realiza o seu ministério no poder do Espírito Santo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Deus Pai e Deus Filho estão presentes, reconciliando consigo mesmo o mundo. E quando Jesus vai ser ressuscitado dentre os mortos, Paulo disse em Romanos 6, que foi o Espírito do Deus vivente que ressuscitou a Jesus Cristo. Do início ao fim, a sua vida foi pontuada pela obra do Espírito Santo. Vai vir o Espírito Santo sobre ti, porque esse menino vai ser um ente santo. Ele não vai ser semente do homem, porque o homem é caído. Ele não vai receber a semente do pecado. Ele não herda o pecado original que nós herdamos ao nascer e ao sermos concebidos. Jesus é um ente santo, alguém que entrou neste mundo sem pecado algum. Aliás, Jesus é o único homem que entra na nossa história sem ter cometido pecado e sem ter herdado pecado algum. Gabriel está explicando para ela. E aqui uma palavra importante, porque de repente nós temos perguntas para fazer, nós temos inquietações no nosso coração, e sempre que Deus responde de uma forma clara e objetiva. As respostas de Deus nunca são confusas. Tem gente que diz: pastor, eu estou orando e assim, eu estou muito confuso. Se está confuso, não é Deus.
Porque quando Deus responde de uma forma clara e objetiva que você possa entender. Vai vir sobre ti o Espírito Santo. A virgem vai conceber. Mas Deus vai dar um segundo sinal para ela através do anjo. Uma mulher idosa e estéril já concebeu. Isabel, tua parenta, já está no 6º mês da gravidez. Aquela para quem se dizia que não há possibilidade alguma de ter filho, ela já concebeu. É interessante que no primeiro caso parece que Deus está adiantado. E no segundo caso Deus está atrasado. Mas você sabe que Deus não se atrasa nem se antecipa. Deus sempre age na hora certa. Deus age no tempo que lhe aprouver. Deus está agindo na vida de Isabel. Deus está agindo na vida de Maria. Mas note, em quarto lugar, a submissão de Maria. Como que você reagiria diante de uma missão como essa? De trazer ao mundo o Salvador. Maria vai responder ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Maria mostra submissão aos planos que Deus tem para a vida dela. Ela não argumenta, ela não questiona, ela não resiste, ela se submete. E serva aqui é muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar. A palavra que ela usa para serva no texto original indica o menor servo da casa. Observe que Maria não se exalta como muitos querem exaltá-la. Ela se mostra humilde diante do plano que Deus tem para a sua vida. Ela reage humildemente porque ela sabe que ela está sendo objeto da graça de Deus. Quando Deus está fazendo algo em você, você não tem motivo algum para se orgulhar. Aliás, se você perceber, quando Gabriel compareceu diante dela, ele a saudou dizendo: salve, agraciada do Senhor. Agraciada significa que ela estava sendo um objeto da graça de Deus. Ela não é fonte da graça. Gabriel disse para ela: achaste graça diante de Deus. Você achou graça, você não é fonte da graça. A graça não procede de você, você foi objeto da graça de Deus. Tudo que fazemos para Deus, tudo que realizamos para Deus, acontece simplesmente porque Deus manifestou para nós a sua graça. Ela é humilde porque ela sabe que o que vai acontecer e está acontecendo não é por merecimento dela, é porque Deus manifestou para ela a sua graça. E sabe o que é interessante? Em Israel, muitas jovenzinhas oravam, pedindo a Deus o privilégio de serem a mãe do Messias. Mas Deus não deu esse privilégio a nenhuma outra senão a ela. Não apenas porque ela tinha atributos morais e espirituais. Deus deu esse privilégio a ela, tão somente por sua graça. É a graça de Deus que nos dá esses privilégios que nós não merecemos. Mas observe, nessa conversa que o anjo tem com Maria, o centro da conversa não é Maria. O centro da conversa é Jesus. E aqui em quinto lugar, os privilégios de Maria. Você já parou para pensar nos privilégios que ela teve? Ser a mãe do Salvador, gerar no seu ventre o próprio Filho de Deus, amamentar o Criador do universo, ensinar o Rei dos Reis, educar aquele que viria a ser o Salvador do mundo, dar origem àquele que seria o filho mais influente da história. Que privilégio! Lutero disse que seria justo oferecerem para ela uma carruagem dourada para fazer as suas viagens e, sobretudo, aquela viagem para Belém. Que seria justo oferecer a ela o melhor hotel em Belém e oferecer a ela o melhor convênio médico, o melhor hospital para que ela pudesse dar à luz a seu filho. Afinal, ela seria a mãe do nosso Salvador. Mas apesar do grande privilégio que ela teve, privilégio muitas vezes implica
também em grandes sofrimentos. Eu disse aqui domingo passado, se eu não me engano, pela manhã, que a quem muito é dado, muito é exigido. Maria recebeu um privilégio inaudito, mas com esses privilégios também vieram sofrimentos. Seu noivo intentou deixá-la secretamente. Afinal, o anjo tinha aparecido para Maria, não tinha aparecido para José. O anjo apareceu para ela, não apareceu para os pais dela. O anjo apareceu para ela, não apareceu para a cidade dela. Como explicar uma gravidez sem estar casada? Segundo as leis e segundo a lei cerimonial judaica, Maria poderia ter sido apedrejada como infiel ao seu noivo. Havia infidelidade, pelo menos esse seria o pensamento. Tanto é verdade que José intentou deixá-la secretamente e simplesmente para preservá-la. Maria experimentou sofrimentos na sua vida por causa desse privilégio. Quando ela foi apresentar Jesus no templo, ao 8º dia de nascido, Simeão, olhando para ela, disse: saiba, uma espada vai traspassar o seu coração. Sabe o que foi dito para ela ao 8º dia do menino nascido? Se prepare, tem sofrimentos no caminho. Muitas vezes fazer as coisas de Deus e realizar coisas grandes para Deus implica também em sofrimentos. E note, Deus deu a ela uma missão extraordinária, mas Deus não providenciou carruagem de ouro para ela viajar para ter o seu filho. 130 quilômetros de Nazaré a Belém, a pé, no lombo de um animal. Deus não providenciou para ela o melhor hotel da cidade. Sabe onde ela foi ter o seu filho? Num estábulo, junto dos animais. Heinecker, comentando essa passagem, disse: que estranha grandeza de Jesus. O Filho de Deus, o grande Deus, nasceu dentro de um estábulo. Ela recebeu de Deus a missão de ser a mãe do Salvador. Mas quando seu filho nasce, ela não tem um berço. Ela tem um coxo onde os animais comiam. Ela não tinha fraldas Pampers. Ela não tinha fraldas para 24 horas. Ela tinha panos para enrolar seu filho. Sofrimentos. Muitas vezes queremos fazer a obra de Deus, as coisas de Deus, e esperamos que todas as coisas soprem favoravelmente. Se esbarramos em alguma dificuldade, nós já questionamos a vontade de Deus. Ela recebeu uma missão sublime para a qual qualquer moça em Israel sonhava realizar. Mas Deus não providenciou as coisas simplesmente para facilitar a vida dela. Grandes privilégios muitas vezes implicam também em grandes responsabilidades e grandes sofrimentos. Mas note, na conversa que o anjo tem com Maria, ele vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Maria foi uma pessoa importante na história, mas não é a figura principal. A figura principal da história é o Salvador. E a respeito de Jesus, o anjo Gabriel vai dizer 3 coisas. Primeiro, sobre a salvação por meio de Jesus Cristo. Qual o nome que o menino deveria ter? Você vai dar a ele o nome de Jesus. Jesus não foi o nome que Maria escolheu, que achava bonito. Não foi o nome que o pai, José, porque José é chamado também de pai de Jesus, não foi José que escolheu aquele nome. Aquele nome foi escolhido e determinado no céu. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus tem um significado. O Senhor salva. E o anjo disse a ela: porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. A missão de Jesus neste mundo é a missão de salvação. E é interessante que Jesus é o mesmo Joshua no hebraico, o nome de Josué. O que fez Josué na história? Josué foi aquele que introduziu os filhos de Israel na terra prometida. O que fez Jesus, o Filho de Deus, ele nos introduziu na glória celestial. Nos trouxe para a família de Deus. Ele é o nosso único
Salvador. A segunda coisa que o anjo vai dizer a respeito de Jesus é sobre a sua grandeza. Ele será grande. Interessante que nos versos, no parágrafo que antecede esta passagem, a Bíblia vai falar sobre o nascimento do grande profeta de Israel, João Batista. O próprio Jesus se refere a João Batista como sendo o maior profeta nascido de mulher. João foi grande. Mas para contrastar isso, Lucas em seguida vai falar de alguém que era maior do que João Batista, Jesus Cristo. Ele é o maior personagem da história. Ele é o centro da história. É Ele quem divide a história. Por isso nós falamos antes e depois de Jesus, porque não há ninguém que seja maior do que Ele. E por último, ele vai falar sobre o reinado de Jesus. O seu reino nunca terá o quê? Fim. Olhe para as páginas da história. Olhe para os grandes reis e olhe para os grandes impérios. Onde eles estão agora? Passaram, como tudo nesse mundo passa. O único reino que nunca vai passar é o reino de Jesus Cristo. Seu reino, disse o anjo, nunca terá fim. Esse é o reino eterno do qual nós fazemos parte. E o que é o reino de Deus? Reino de Deus é governo. O reino de Deus já chegou à minha vida, à sua vida, você que creu em Jesus Cristo. É um reino no qual eu me torno súdito do Senhor. É um reino de paz e de alegria e justiça no Espírito Santo, disse o apóstolo Paulo em Romanos 14, 17. Esse foi o reino que Jesus veio inaugurar, do qual fazemos parte, que nunca terá fim. Mas não olvidemos de pensar em Maria. Maria é um exemplo de piedade, um exemplo de retidão, é um exemplo de submissão. Hoje nós temos muitas mães aqui e jovens que postulam um dia se tornarem mães. Farão bem se observarem um exemplo dela. Nós podemos olhar para Maria e pensar que ela está acima, mas a saudação que Isabel faz para Maria no verso 42 é esta: salve a mãe do meu Salvador, pois és bendita entre as mulheres e não sobre as mulheres. Você deve mirar-se no exemplo dela. Deus tem uma missão para você como tinha uma missão para ela, mas fará bem em observar os exemplos da vida dela, porque quando Deus olhou, viu nela a pessoa ideal para cumprir o seu projeto aqui na terra. Que Deus abençoe a cada um de nós.